Era uma noite como qualquer outra, até que um sussurro silencioso começou a ecoar pelos cantos do mundo. Inicialmente, poucos perceberam, mas os observadores noturnos começaram a relatar estranhezas na lua. O astro, antes tão majestoso no céu noturno, agora parecia sutilmente distorcido, como se dançasse uma dança cósmica descompassada. Na pequena cidade de Maria da Fé, Letícia, uma fotógrafa apaixonada pelo seu estrelado, notou algo peculiar em suas imagens. O contorno da lua parecia oscilar, uma anomalia que ela inicialmente atribuiu a uma falha em sua câmera. No entanto, à medida que as noites avançavam, as distorções tornaram-se mais evidentes, como se o próprio tecido do universo estivesse sendo alterado. A inquietude começou a se espalhar entre os habitantes locais. Algumas pessoas começaram a relatar sonhos estranhos, nos quais a lua se desprendia do céu, lançando uma sombra gelada sobre a terra. Enquanto isso, cientistas ao redor do mundo tentavam decifrar os dados astronômicos, perplexos com as leituras incomuns que escapavam à compreensão convencional. Em uma tarde sombria, um grupo de amigos se reuniu no parque para observar o céu. Todos sentiam uma tensão no ar, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. As nuvens esculturas se reuniram, encobrindo a lua crescente. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, um raio de lua quebrado iluminou o cenário, fazendo com que todos se arrepiassem. No dia seguinte, manchetes inusitadas tomaram conta dos noticiários. Anomalias lunares desconcertam cientistas e mudanças inexplicáveis na órbita lunar intrigam especialistas. Enquanto isso, Sarah, uma astrônoma amadora, estudava incansavelmente as imagens que capturara da Lua. Suas mãos tremiam ao perceber que as distorções estavam aumentando, criando padrões sombrios no firmamento noturno. A comunidade científica estava em alerta máximo. Observatórios em todo o mundo registravam fenômenos astronômicos sem precedentes. Grupos de pesquisa se formaram para entender o que estava acontecendo, mas as teorias se chocavam em um caos especulativo. Alguns sugeriam perturbações na gravidade, outros propunham eventos cósmicos desconhecidos. Enquanto isso, a população mundial começou a experimentar efeitos colaterais inexplicáveis. Insônia generalizada, pesadelos compartilhados e um sentimento coletivo de apreensão tornaram-se parte do cotidiano. Cidades inteiras entraram em estado de alerta, preparando-se para um desastre iminente que nenhum cientista conseguia prever. Em uma conferência internacional, os especialistas em astrofísica foram confrontados com uma realidade aterradora. As distorções lunares indicavam uma trajetória catastrófica. A Lua estava se aproximando da Terra. As previsões apocalípticas ganharam força, alimentando o medo coletivo. Enquanto o mundo enfrentava a iminência do desastre lunar, Letícia e Sarah decidiram embarcar em uma jornada desesperada em busca de respostas. Percebendo que o tempo era curto, eles se lançaram em uma corrida contra o destino, determinados a decifrar os mistérios celestiais antes que a Lua se tornasse a aniquilação que todos temiam. À medida que a Lua continuava sua jornada sinistra em direção à Terra, o mundo mergulhava em um caos crescente. A atmosfera estava eletricamente carregada, e nuvens esculturas pairavam sobre as cidades, prenunciando uma tempestade cósmica iminente. Enquanto Letícia, Sarah e seus amigos se aprofundavam em sua busca por respostas, o planeta se transformava diante de seus olhos. Ondas gigantes começaram a varrer as costas, engolindo cidades costeiras inteiras em um frenesi aquático. Tsunamis desencadeados pelas forças gravitacionais da Lua em desequilíbrio empurravam as marés para além de qualquer previsão. As comunidades beiravam o colapso, enfrentando um dilúvio que não respeitava fronteiras. Enquanto a água avançava, terremotos de intensidade desconhecida sacudiam a Terra. Cidades erguidas ao longo de falhas geológicas eram devastadas, enquanto estruturas outrora sólidas cediam à fúria dos abalos sísmicos. A atmosfera estava carregada com o rugido da natureza desencadeada, ecoando um aviso sinistro de que o equilíbrio planetário estava irremediavelmente desfeito. A anomalia gravitacional provocada pela proximidade lunar manifestava-se em efeitos muito estranhos.
Às vezes pequenos objetos simplesmente flutuavam, ou eram lançados para o lado, atraídos pela direção da Lua. Porém, com o passar dos dias, objetos cada vez maiores flutuavam, para um tempo depois cair novamente na Terra. Não demorou para as próprias pessoas simplesmente sentirem o chão se soltar dos seus pés, subindo em direção à Lua, para depois caírem violentamente, na medida em que a Lua seguia sua trajetória. Campos magnéticos oscilantes provocavam interferências em sistemas de comunicação e desorientavam bússolas. A navegação tornou-se um desafio, enquanto a tecnologia moderna lutava para se adaptar às forças descontroladas que permeavam o globo. Com o aumento do caos, os comportamentos animais tornaram-se erráticos. Manadas migratórias desviavam-se de rotas ancestrais, aves migratórias perdiam-se nos seus distorcidos e cardumes marinhos vagueavam sem rumo. A conexão natural entre os seres vivos e o cosmos estava se desfazendo, desencadeando um desequilíbrio existencial que afetava todas as formas de vida. Enquanto as catástrofes se desdobravam, os seres humanos começavam a experimentar alterações comportamentais perturbadoras. Um fenômeno conhecido como lunaripsismo espalhava-se rapidamente, afetando mentes e emoções. Indivíduos em todo o mundo viam-se consumidos por impulsos irracionais, agressivos e, em alguns casos, mesmo homicidas. Os governos lutavam para manter a ordem social, enquanto enfrentavam crises múltiplas. Cidades inteiras tornavam-se campos de batalha, onde a selvageria humana rivalizava com a fúria desencadeada pela natureza. Sociedades outrora civilizadas estavam à beira do colapso. Enquanto líderes mundiais buscavam soluções desesperadamente escassas, Letícia, Sara e seus amigos continuavam sua busca por respostas, viajando por paisagens transformadas e enfrentando os horrores de uma terra à beira do apocalipse. Suas fotografias e observações tornavam-se testemunho de um mundo que se despedaçava, à medida que a Lua continuava sua ascensão ameaçadora no céu distorcido. Enquanto o grupo lutava para desvendar os segredos celestiais, as profecias apocalípticas tornavam-se mais sombrias. Cientistas renomados prediziam o inevitável choque lunar, alertando que a colisão resultaria em um cataclismo inimaginável, arrastando a humanidade para a escuridão eterna. No auge do caos, um último esforço global foi lançado para encontrar uma solução. Cientistas, líderes mundiais e sobreviventes desesperados uniram forças para impedir o destino predestinado. Mas, enquanto a Lua se aproximava inexoravelmente, a esperança tornava-se uma chama tênue em meio à escuridão crescente, preparando o palco para o capítulo final deste pesadelo celestial. O momento que o mundo temia finalmente chegou. A Lua, agora grotescamente distorcida, pairava sobre a Terra como uma sentença de morte iminente. As últimas tentativas de desviar seu curso ou mitigar o impacto foram em vão. A humanidade assistia impotente enquanto o céu se iluminava com a luz morta da Lua, que se precipitava em direção à Terra. O impacto foi como um grito ensurdecedor da natureza, ecoando através do espaço e do tempo. Uma explosão colossal engoliu a Terra, rasgando continentes e lançando cinzas e detritos cósmicos na atmosfera. Ondas de choque percorreram o planeta, desencadeando incêndios florestais, maremotos e uma devastação generalizada. O céu transformou-se em uma paisagem infernal, tingido de tons apocalípticos. O ar estava repleto de poeira lunar e destroços, obscurecendo a luz do sol. Os oceanos evaporaram. Agora a Terra era somente uma bola de magma fervente. Enquanto a Terra tentava se recuperar dos destroços, um silêncio sombrio instalou-se no planeta. Todos os vestígios de civilização desapareceram nas sombras da história, tornando-se memórias distantes em um mundo transformado para sempre. Os registros do apocalipse lunar eram testemunhos silenciosos de uma era que se perdeu nas cinzas do tempo. No entanto, o universo é regido por ciclos inexoráveis. A Terra, apesar de todas as adversidades, começou a curar suas feridas. Lentamente, a poeira cósmica assentou e a luz solar começou a penetrar as camadas densas do céu. 1 bilhão de anos após a colisão, um sinal de vida emergiu do deserto cósmico que uma vez foi a Terra. Uma única folha, delicadamente esculpida pela evolução, capturava a luz do sol ressurgente.
Sua verde resplandecente simbolizava a resiliência da vida e a capacidade do planeta de se regenerar. Essa folha solitária, balançando suavemente ao vento, refletia não apenas a luz do sol, mas a esperança persistente que se manteve ao longo dos tempos. A Terra, apesar de todas as adversidades cósmicas, encontrou uma maneira de se reinventar. Sob a luz revitalizada do Sol, novas formas de vida começaram a prosperar, preenchendo os vazios deixados pelo cataclismo lunar. Assim, a narrativa cósmica continuou, sugerindo que, no grande esquema do universo, a vida sempre encontra um caminho, mesmo diante das maiores tragédias.